Olá, galera. Está começando mais um Pod Caverna. Pod Caverna, hoje a gente vai falar de um assunto mega legal. Nós vamos falar de guitarristas. Agora, não são aqueles guitarristas que você conhece, não. São aqueles guitarristas que nos rankings, normalmente a galera esquece de colocar. Porque a galera normalmente coloca quem, né? Ó, Jimi Hendrix, né? É, Bota não, aqui aí. ninguém não. Não tem ninguém. Aqui ninguém Mas não. tem uns caras que são fenomenais aí que você deve conhecer. Pera, não sou esse cara, não. Esse cara você não precisa conhecer, não. São outros caras que você deve conhecer. Pode Caverna! Pode Caverna. Então hoje nós vamos falar aqui de quatro guitarristas super legais, cara. E eu costumo dizer o seguinte, que eu gosto muito, por exemplo, do trabalho do Steve Vai quando ele está tocando no Whitesnake, por exemplo. Porque aí é o guitarrista num contexto de banda, né, cara? Eu, particularmente, esses caras assim que ficam no trabalho solo e tal, é admirável você ver a técnica do cara tal, e tudo mais, mas eu acho meio enjoado de ficar ouvindo, né? Não sei você. Eu também, cara, acho muito chatinho. É difícil eu curtir. Por exemplo, você falou do Steve Vai, eu pensei no Joe Satriani no Chicken Foot, que eu adoro, cara. Pô, E eu gosto dele no Chicken Foot, e não na carreira solo dele. Guitarrista, por favor, não me matem. Então, Fê, vai lá, começa aí essa listinha de guitarristas aí pra gente, Valhão. Pois é, cara, então, esse primeiro que eu tenho para indicar é o seguinte, é o Chris DeGarmo, que é o que foi guitarrista do Queensryche, ou Queensryche, né? A galera fala Queensryche aqui, mas eu não sei se é Queensryche, aí você decida aí, escreva nos comentários aí, se você acha que é uma forma ou de outra. O Chris DeGarmo, cara, ele foi guitarrista do Queensryche de 1980 a 1998, ou seja, ficou 18 anos na banda. Caraca. Eu nem sabia que o Queensryche era tão antigo, porque eu conheci o Queensryche assim, mais na década de 90 e tal, com os álbuns maravilhosos e tal. O Chris DeGarmo ele nasceu no estado de Washington, nos Estados Unidos, né, em 1963, então ele tem 57 anos atualmente. E ele já tocou, além do Queensryche, né? Queensryche é a carreira mais longeva dele, ele se notabilizou, eu conheci ele, e a maior parte da galera que admira ele, conheceu o Chris DeGarmo dentro do Queensryche. Mas ele, depois que saiu do Queensryche, ele fez uma turnê com o Jerry Cantrell, que foi... Que faz parte do Alice in Chains, né? É um dos vocalistas e é guitarrista também, tem um trabalho solo assim, mega legal, aconselho a galera a escutar o Jerry Cantrell. E ele montou uma banda também com o baterista do Alice in Chains, que é o Sean Kinney. E a banda tem um nome mega interessante, que é Spies for Darwin. O 4 é um 4, assim. Oh, que maneiro. É muito interessante. Caraca, assim. muito maneiro. E aí isso foi em 1998. Depois, em 1999, ele começou a tocar com a filha dele, a Riley DeGarmo. A Riley, ela era novinha e tal, eu não sei se ela ainda está com o trabalho dela, porque o trabalho dela você encontra no site dela, não está nas plataformas digitais, curiosamente. Né? E o nome da banda era The Rue. Não é The Who, The Rue, R-U-E. Né? Rue. Isso, o nosso professor de inglês vai depois dizer qual é o significado. Rue. O que é Rue? O que é Rue? Não sei. Então, não faço a menor ideia. Cara, e é um trabalho em que ele toca violão, cara, e ela canta pô, divinamente, tem uma voz maravilhosa, e ele tocando violão é um negócio fantástico, né? O Chris DeGarmo, assim, além de ser um puta de um guitarrista elétrico, digamos assim, ele também toca no acústico, assim, fenomenalmente, e já fazia isso na época do Queensryche, ou Queensryche, né? Enfim. Em 2018, ele participou de uma faixa de um disco do Alice in Chains. O disco chama-se Rainier Fog e a faixa chama-se Drone.
E ele justamente toca violão nessa faixa, né? O Jerry Cantrell, numa entrevista, até disse que queria que ele participasse do disco de alguma forma, e no dia que ele foi ao estúdio, eles estavam trabalhando essa música, então eles decidiram fazer por essa música mesmo, que não era nem a música que eles estavam pensando em fazer com ele, mas que ficou mega legal. Aliás, a música é linda, vocês ouçam depois na plataforma de streaming preferida de vocês, né? Então, assim, o DeGarmo, cara, ele tocou muito, então, ele tem muito estilo do metal progressivo, que é mais ou menos o que o Queen's Rise tocava, hard rock também, metal alternativo, e essa coisa mais acústica um pouquinho, que é um trabalho assim, cara, o cara é um puta de um guitarrista, e aí, só para mostrar o quanto o cara é bom, é o seguinte, o cara recebeu 3 indicações para o Grammy, em 1989, com a melhor performance com a música I Don't Believe in Love, do álbum Operation Mindcrime. Esse álbum é foda pra caralho, né? É uma ópera. Já ouvi falar muito bem dele. É sensacional. Inclusive vocês me recomendou ele. Eu falo muito desse álbum, assim, porque eu gosto pra caralho, assim. E em 1991, com a melhor performance de grupo vocal e também melhor canção de rock para Silent Lucidity, que é uma música em que ele toca, além de ele tocar violão, ele toca guitarra também, e essa música tem um arranjo de cordas, assim, violino, cello e tal, quase como uma sinfônica acompanhando a banda. Então, é uma puta do arranjo, e ele foi indicado nessa música por ser o compositor dessa música, né? Não, infelizmente não ganhou o Grammy nenhuma das vezes, mas só de ser indicado você já vê que o negócio... Pô, já é um puta reconhecimento, né? E aí uma outra curiosidade sobre ele é, que é a seguinte, que atualmente, ou seja, desde a saída dele, aliás, do Queen's Rise, ele abandonou a música e ele é piloto de jato comercial. Olha isso. O cara é tipo o Bruce Dickinson da guitarra, né, cara? O Bruce Dickinson ao contrário, né? O Bruce pilota porque ele curte avião, porque ele tem empresa aérea e tal. O cara não, ele curte possivelmente pilotar e tal, né? E não levou mais a música profissionalmente, assim, mas é um puta de um guitarrista e tal. E aí, para você conhecer o potencial dele, eu gostaria de indicar aqui o seguinte: tem uma música que foi uma das que foi indicada para o Grammy, chamada I Don't Believe in Love, que essa música tem um solo de guitarra maravilhoso, só que é o seguinte, o arranjo da guitarra é sensacional, o arranjo da guitarra é lindo, e esse arranjo de guitarra é fantástico, muito em parte também, porque ele e o Michael Wilton, que era o outro guitarrista do Queen's Rise, eles faziam uma dobradinha sensacional, assim, tipo, os dois tocavam juntos, tão bem, acho que quanto o Adrian Smith e o Dave Murray tocam juntos, assim, eles tinham uma sintonia muito legal. Fazia, inclusive, aquela coisa dos solos intervalados, um começava o solo, o outro terminava o solo, sabe? Coisas assim muito legais. Então, o Michael Wilson é um cara também muito legal. Mas o Chris DeGarmo, eu particularmente acho o estilo dele sensacional, é um cara que eu acho que merece ser conhecido. Então, Veão, qual é a sua dica de guitarrista aí, que a galera deve conhecer? Então, galera, a minha dica aqui, primeiramente, é de um camarada que ele tem uma guitarra bem parecida com a minha, que é essa daqui, essa CG linda, que é o Lindstrom, que ele é o guitarrista da famosa banda finlandesa Him, que é uma banda bem antiguinha até já. Infelizmente a banda acabou, a banda é de 1995. O Linde, né, originário lá de Klaukala, na Finlândia, nascido em 1976, conheceu o Ville Valo na época de escola. Eles eram já amigos de escola, e ele começou a tocar guitarra bem novo, quando ele tinha uns 10 aninhos de idade. E na adolescência deles, eles se conheceram na escola, e o Linde já estava tocando guitarra bem pra caramba, assim, lá pelos 16, 17 anos dele, e aí o Ville chamou ele para fazer uma banda, cara. E essa banda, anos depois, foi se tornar o que a gente conheceu como Him, cara. Então imagina só, né, cara, o Linde e o Ville estudaram juntos, então os camaradas se conhecem já quase que a vida inteira, cara. E eles devem estar regulando mais ou menos, aí, acho que uns 43 por aí, todos eles mais ou menos essa idade, então assim, bem legal ver os camaradas que ficaram basicamente a vida inteira deles juntos, e são amigos até hoje, por mais que a banda tenha parado, os caras ainda se falam, estão sempre tirando fotos juntos e estão seguindo a vidinha deles, né? Vale dizer que antes do Him, aliás, antes de se tornar Him, eles se conheceram numa banda chamada Aurora, né? Foi onde eles realmente começaram a tocar juntos. E aí, em 95, partiram para fazer o Him. O Him tem 8 álbuns de estúdio e um ao vivo, que inclusive eu adoro o nome desse ao vivo, que uma das músicas até que eu vou recomendar do Linde é desse ao vivo aí, que se chama Digital Versatile Doom. Eu achei uma brincadeira sensacional com DVD, né, cara? E assim, é o único registro ao vivo do Him, assim, original deles, né? Porque você até acha uns bootlegs na internet, coisas do gênero.
mas assim, o realmente deles é esse registro aí, que é um registraço, para mim, da melhor turnê que eles fizeram, do melhor disco deles, que é o Venus Doom. Eu amo esse CD, cara, esse álbum é sensacional, e esse disco ao vivo, cara, ele é um disco muito maneiro, que o Linde, inclusive, é muito engraçado, altas piadas que rolam no show, ele tava doente, cara, ele tava gripado no dia da gravação, tava melhorando uma gripe, e o Vili, um camarada muito brincalhão no show, cara, sacaneava ele toda hora, falava, velho, tá gripado, tá tocando aí, se ele estiver errando, vocês põem a culpa nele aí. Vai fazer altas zoeiras com o Linde, cara. E o Linde, cara, uma outra curiosidade muito interessante dele, ele é casado com a filha do Tom Iommi, cara. Ih, que maneiro, cara. Pois é, olha só que maneiro, sogrão, né, cara? velho? Que sogrão. Olha só, não, e cara, o guitarrista favorito do Linde é o Tony, cara. Eu tenho uma revista do Rio de aniversário, do Tears on Tape, que foi o último disco deles, e uma entrevista com o Linde, e o Linde falando que pra ele conhecer o Tom Iommi foi tipo assim... Ele tava conhecendo Deus, sabe? Ele tava lá encontrar com Deus lá, ele deu de cara com o Tom Iommi, ele falou que tava muito nervoso, mas o Tony, assim, um amorzinho de pessoa, e foi super tranquilaço com ele, mas que ele tava muito nervoso, cara. Pô, mas o Tony é um Lorde, né, cara? Não, cara, o pessoal fala que o Tom Iommi, cara, ele é um amor de pessoa, é muito tranquilo de conversar, um cara muito de boa. Já vi gente que eu conheço algumas pessoas, conheci, na verdade, umas pessoas na internet que encontraram com ele e falam que, cara, ele era muito receptivo com fã, muito tranquilo, um amor de pessoa, cara. E uma coisa que eu acho legal também comentar do Linde é que o Linde, além da Aurora e do Rim, ele teve outras duas bandas, que foi uma carreira solo dele, que era um trio, que era o Daniel Lanois, que era ele tocando guitarra, o Vili na bateria, porque o Vili, pra quem não sabe, ele é multi-instrumentista, ele é um puta de um baterista, cara, e ele tocou bateria no Daniel Lanois, no primeiro disco do Daniel Lanois, que tem uma pegada meio rock blues, é muito legal, e o Linde canta e toca guitarra nesse disco, cara, é muito maneiro, velho. E o, inclusive, quem é o baixista, era o baixista do Rim, que é o Miggy também, então eles tinham esse trio junto, que é maneiraço, cara, só que cada disco é de um jeito. Esse primeiro disco é um rockabilly meio blues, o segundo disco é death metal, cara, total. Pois é, a parada é insana. O terceiro disco eu desconheço, cara, eu não cheguei a ouvir ainda, mas eu ainda quero tirar essa curiosidade. E a outra banda, cara, que é a banda que virou a banda aí, a banda que finalmente o Fê gostou, que envolve os membros do Rim, porque ele não é muito fã de Rim, que é o Flat Earth. Que não, galera, essa banda não está a favor de terraplanismo, não. Tá? Eu não gostei porque é terraplanista, não, pelo contrário. Tá? Não. Eu sou terraglobista, pelo amor de Deus. Eu também, pelo amor de Deus. E é uma zoeira, inclusive, o nome da banda com essa galera, cara. É meio que um clickbait a parada. Você olha pro nome, para as capas, você acha uma coisa, mas você vai ver as letras, eles estão metendo pau uma porrada de coisa política e tal. Os caras são super, assim, pé no chão. E finlandês, cara, como o Carla, minha namorada, até diz, tem um humor muito doido. Eles são meio malucos com essas coisas. E aí eu gostaria de deixar 2 recomendações do Linde aí para vocês, galera. Antes das recomendações, antes que eu me esqueça, nessa de o Linde conhecer o Tom Iommi, ele foi chamado para tocar com o Tom Iommi no Who Cares, que é um super grupo maneiraço, foda cara. Pra caralho. Pois é, foda pra Ian caralho. Gillan, no vocal. Só gente foda. Tem uns caras foda pra caralho. O Ian Gillan, o Tom Iommi, o Linde tá tocando, o Jason, que tocou no Metallica, faz o contrabaixo. Quem faz uma das guitarras também já tocou, foi o David Gilmour. E também se não estou enganado, meu Deus, o Nico McBrain, se não estou enganado, também apareceu nessa bateria. Eu não sei se o disco de cabo a rabo é a mesma formação, mas eu cheguei a escutar alguma coisa deles. Eles dão uma mudada. Pô, é foda, velho. Muito foda esse supergrupo aí. Muito maneiro. E aí agora a minha recomendação, galera, é a música chamada It's All Tears, dessa versão ao vivo do Digital Versatile Doom, que o Linde faz um solo de guitarra, velho, que você cai pra trás, que esse maluco, ele é um monstro. Ele já ganhou alguns prêmios na Finlândia, só que ele quase nunca vai parar em lista. Na verdade, acho que ele nunca foi parar em lista de guitarrista internacional. Ele só ganha prêmio mais na Finlândia, até porque o Rima é muito bem reconhecido lá. E essa música, cara, ele faz um dueto de melodias e, enfim, de guitarra com o tecladista, cara. Então é bizarro, cara, é bizarro. Os caras tocando juntos, assim, ele é muito monstrengo. E a outra música é do Flat Earth, que se chama Blame, também que tem um solo de guitarra, uns riffs fodaços, que o Linde faz muito riff maneiro, super inspirado no Black Sabbath. Então fica aí as minhas recomendações do Linde Lindstrom, galera. E aí, Fê, manda a sua próxima dica aí, cara. Cara, a minha segunda dica é o seguinte... É um cara que ele não é desconhecido, muito pelo contrário, ele é um cara mega famoso.
Agora, normalmente, quando você pensa nele, você pensa no grande artista que ele é, que é o Prince. O Prince é um cara assim, fenomenal. E aí, se você for listar as habilidades dele, né? Cantor, compositor, arranjador, produtor, dançarino, exímio Cara, é dançarino, foda, o cara é foda pra caralho, né? Cara, é foda, velho. Infelizmente, nos deixou há muito pouco tempo, né? Em 2016, foi encontrado desacordado na casa dele, infelizmente, e aí não conseguiram recuperar, e ele acabou falecendo, enfim. Mas vamos falar das coisas boas, né, do Prince. O Prince ele nasceu em 1958 em Minneapolis, nos Estados Unidos, e basicamente a carreira dele é dentro da carreira solo dele, né? A partir de determinada época a banda se chamou Prince and the Revolution, mas você encontra alguns álbuns como Prince, e tem uma outra história aí que eu vou contar mais adiante também, que você vai encontrar o Prince com outro nome. Mas é uma parada assim super legal. E o Prince, cara, ele era um cara que misturava muitos estilos, né? Então ele misturava o funk, não o funk carioca, o funk, né, o funk americano, né? O funk, R&B, soul, jazz, rock, pop, até hip hop. Ele tinha essa capacidade de misturar, assim, fazia um som sempre muito legal, ia do dançante às músicas lentas, mas ia coisas... Porra, cara, o cara era sensacional. O primeiro álbum do Prince, né, que o Prince era um cara que era um multi-instrumentista, né, tinha esse talento todo, era um cara multi-instrumentista. O primeiro álbum dele, de 1978, ele gravou todos os instrumentos. Ele produziu o álbum, foi o produtor do álbum, e escreveu praticamente todas as músicas desse álbum, né? Então era um cara assim, sensacional. Só que é o seguinte, ele não é um cara que normalmente você vê os guitarristas falando sobre ele. Realmente. Mas ele era um guitarrista sensacional. Teve um tributo a George Harrison, que eu vou até deixar o link do vídeo aí, que é um tributo assim que reuniu um monte de caras fodas e tal e coisa, e aí tava o filho do George Harrison tocando violão e tal, então eles estavam tocando aquela música While My Guitar Gently Weeps, que é uma música linda. Linda. Quando entra ele fazendo solo, bicho, ele tocando guitarra era uma coisa assim muito sexual, digamos assim, entendeu? Porque o Prince tem aquela coisa muito do sex appeal, né, cara? Sim. Cantando, aquela coisa toda e tal. E tocando guitarra é a mesma coisa, só que, cara, é fenomenal o feeling dele tocando guitarra, cara, é uma coisa assim fantástica. Então, aquela história que eu falei que ia contar é o seguinte: na década de 90, ele, por conta de brigas que ele estava tendo constantes ali com a Warner Bros., que era então a gravadora dele, ele mudou o nome dele. E eu me lembro muito, cara, que na época, né, aí apareceu até, acho que foi no Fantástico, normalmente o clipe a gente via no Fantástico, né? Então no Fantástico, o ex-Prince, agora, e aí ele trocou o nome dele por um símbolo. E lembro disso. E todo mundo naquela época estava dizendo assim, pô, esse símbolo aí não é uma coisa meio esotérica. Não, ele colocou pelo símbolo pelo seguinte, porque ele não era proprietário das próprias músicas dele, né? E aí, o que acontece num processo desse? Se ele continuar gravando outras coisas com o nome dele, aquilo pertence a um outro. Então, ele fez aquilo para que ele pudesse ser dono do trabalho dele que ele tivesse produzido dali para diante. Ele é um cara assim, muito consciente nessa questão dos direitos do artista, né? Tanto que até antes dele morrer, as músicas dele não estavam em nenhuma plataforma de streaming, porque ele brigava com as plataformas de streaming, porque ele achava que eram muito pouco que elas pagavam, as plataformas que remuneram, ou o YouTube, por exemplo, que remunera muito mal ou não remunera nada o artista, quando o artista está lá Tem um monte de vídeo que você encontra com música do Prince aí, que é muito pouco provável que isso aí arrecade algum direito autoral. Então ele brigava muito. É verdade. Ele brigava muito por conta disso, assim, era um cara assim, mega consciente assim, nesse sentido, né? E aí, mais adiante, ele nos anos 2000, ele voltou a utilizar o nome dele como Prince, né? O Prince, você encontra ele em várias listas de guitarristas, assim, ótimos guitarristas, tal. Ele, de vez em quando, ele aparece ali. Ele não aparece nas cabeças, mas normalmente ele aparece. Mas tem uma que me chamou muita atenção. A Rolling Stone, a revista Rolling Stone, ela fez uma lista, e nessa lista, quem votava eram guitarristas, como o Ed Van Halen, Brian May, Tony Iommi, esses caras votando, tal, e o Prince ficou lá nas cabeças, nessa lista da Rolling Stone. Se eu não me engano, ficou em 6º lugar
né? Porra! Então, assim, altíssimo. como um sexto mais votado, digamos assim, né? Dentre os guitarristas listados, assim, porque realmente ele é um cara assim, muito que vale muito a pena escutar. Então, para você que não conhece o trabalho do Prince ainda, ou que você já ouviu o Prince, mas nunca com essa perspectiva de prestar atenção na guitarra, eu recomendo muito a música When Doves Cry. Só que você procura não o videoclipe que está no YouTube, porque o videoclipe que está no YouTube, por ser um videoclipe, ele corta antes um pouquinho. Se você pegar a versão estendida, que está lá nas plataformas digitais, tipo Spotify, Deezer e tal, você vai escutar a música, tem 5 minutos e pouco, tem uma ótima introdução de guitarra, depois a música é mais enxutinha, assim, muito só batido, baixo marcando e tal. Só que lá no final, bicho, o bicho fica doido ali e faz uma porra do solo muito legal. Assim, era um baita do guitarrista, um cara que merece muito ser reconhecido e estar nessas listas de guitarrista. Além das outras todas, né? Porque é um cara foda, assim, puta do artista mesmo. Então, Velhão, qual é o seu segundo guitarrista? Então, Fê, eu na verdade vou falar, cara, de um camarada que ele é mais conhecido como um vocalista. Só que, na verdade, ele é guitarrista. Originalmente, ele é um guitarrista e é um senhor monstro de guitarrista. E essa pessoa que eu me refiro é Tobias Forge, cara, que é vocalista da banda Ghost. E ele foi nascido em Lidköping, Suécia, em 1981. O Tobias, cara, ou Tobias, como preferirem, ele é um sueco muito ordinário, esse cara, velho. Porque assim como o Prince, ele é um puta de um multi-instrumentista, cara. Ele não chega a tocar todos os instrumentos, igual o Prince fez, né, cara? Mas ele também toca bastante. E, para quem não sabe, o primeiro álbum do Ghost, o Opus Eponymus, ele foi inteiramente gravado pelo Tobias, exceto a bateria. A bateria e o teclado ele não tocou. Ele chamou os camaradas que já estavam fazendo a banda com ele, que já eram amigos dele já de outras épocas, que são os famosos Nameless Ghouls, né? Para fazer a banda, e eles gravaram lá bateria e baixo, mas a guitarra, bateria e teclado, mas os baixos e a guitarra, as guitarras, né, desse disco foram todas gravadas por ele, e obviamente as vozes foram todas feitas por ele. Mas vale dizer que o Tobias ele escreveu todos os instrumentos, ele criou toda a vibe do Ghost, toda a parada do Ghost foi feita por ele. E aí, como estamos falando de guitarra, cara, é bom lembrar que assim, o Ghost ele originou em 2006, mas o Tobias é de 81, então a gente tem muito show aí pela frente. O Tobias tocou em muitas bandas e fez muita participação em várias bandas diferentes da Suécia. Começando com a Superior, que foi uma banda que ele teve na época de escola e que foi depois se tornar até uma banda profissional dele. Gravou alguns álbuns com eles. Teve a Subdivision, que é uma banda que tem uma vibe, cara, meio Arctic Monkeys, meio psicodélica, cara. Também tem o Magna Carta Cartel, que é uma banda que inclusive o Fê conhece bastante, cara. Eu não conhecia eles, eu só sabia do nome. Cara, eu fui conhecer com o Fê. Sensacional essa banda. Muito boa, cara. E ele foi guitarrista deles, cara, maneiraço, né? E uma banda que é um pouquinho mais famosa, que foi o Crash Diet. Também uma banda bem conhecidinha lá, especialmente da da Suécia. Só que ele não ficou muito tempo neles. E também teve o Repugnant, que logo depois foi da saída do Repugnant, aliás, na verdade, da saída do Crash Diet. Ele foi fazer o Ghost, mas ele também teve o Repugnant no meio dessa história. E o Ghost, né, cara, é uma banda muito conhecida. Aliás, antes de falar do Ghost, é bem lembrar que o Tobias ele tinha um apelido para ele não se identificar, que era Mary Gore. Um nome engraçado, né, cara? Acredito que seja alguma zoeira com Gore, porque o Crash Diet tá com uma pegada assim meio bizarrona, e as bandas que ele tocou antes, que era metal muito extremo, também tem uma pegada meio louca, então assim, acredito que seja um nome que tem a ver com Gore, né, porque a galera gosta de dar uns nomes assim, né. E assim, o Tobias, né, cara, ele, por ser guitarrista e ter gravado ali todos os álbuns do Ghost na guitarra e cantado, cara, você vê o trabalho de guitarra dele, é um troço assim... Cara, lembra muito o Iron Maiden, na minha opinião. Tem aquelas guitarras dobrando e fazendo as melodias muito bonitas, só que eu acho que o Ghost ele vai para um lado, né, por ser uma banda diferente do Iron Maiden, ele não puxa tanto metal, ele vai para o lado um pouco mais do rock, assim, e às vezes até esbarrando com pop. E incrementar esse tipo de guitarra nesse tipo de estilo é um outro papo, uma outra parada. Então ficou diferente. Obviamente tem as influências do Metallica, do Iron Maiden ali, que se faz essas dobras, mas é de um jeito muito dele. Isso que eu achei muito foda. Então eu gostaria de recomendar, na verdade, duas músicas maneiraças do Ghost para vocês,
que foi ele que tocou os solos, inclusive. Uma é do primeiro disco, Opus Eponymus, que é a música Stand By Him, que tem um tapping, cara, maneiraço na música. E uma das coisas que eu acho muito legais no Tobias, cara, é que ele faz coisas simples. Cara, se você pegar para tirar as músicas do Ghost, qualquer um consegue tocar as músicas do Ghost. Eu não tô de sacanagem, elas são ridículas de fáceis. Só que, assim, é um negócio bonito, cara. Ele me lembra muito assim um Pink Floyd, sabe? Que sabe onde colocar as notas. Ele tem muito essa pegada na guitarra, cara. Os solos mesmo do Ghost são assim. E a solo dessa música é muito isso. Tem um tapping no meio e no final tem um tema de guitarra que ele faz, cara, que é memorabilíssimo. Eu, quando fui no show deles em 2013, a galera cantou o tema de guitarra, cara. Para você ver como a coisa fica memorável quando a galera canta o solo, né? Muito maneiro, cara. A galera cantando. E é legal ver, né? Porque ele tá cantando lá, no caso, não tá tocando a guitarra, mas ele vê que a galera tá cantando as músicas, ele fica todo feliz. Você vê que ele vai fazendo as mãozinhas não mais Papa Emeritus, agora é Cardinal Copia, né? Na época eu vi ele como Papa Emeritus, ele fazia lá os movimentos com a mão, ele ficava todo contente. E os caras tocando as guitarras, cara. Você via, assim, por mais que você não pudesse ver na cara deles, porque eles estavam sempre capuzados e tal. Sim. O movimento do corpo deles, eles estavam curtindo muito o show, cara. Ah, que maneiro. Era assim, na lata, ver que os caras estavam curtindo muito, eles gostavam muito de tocar aquilo ali. Agora mudou muito a formação da banda, cara. O camarada que era guitarra saiu junto com o tecladista, eles chegaram a processar o Tobias, cara, por umas paradas de direitos autorais aí. Rolou uma treta entre os caras. Não sei como é que isso resolveu, eu confesso que eu não fui pesquisar ainda a fundo, mas eu sei que eles processaram o Tobias por essa parada, cara. Alguma coisa com dinheiro, cara. Acho que esses caras são normalmente. eu ia falar, normalmente meter o dinheiro na história ferrou, né, cara? Fudeu, né? E a outra música que eu gostaria de recomendar pra vocês é Cirice, do álbum Melhora, que tem um clipe maneiraço, inclusive super engraçado o clipe, tem uma pegada meio Clarice, né? Do Stephen King. Sim. Clarice, não, perdão, Ai, meu Deus, qual é o nome do filme? Daquela moça que ela sai voando lá no meio da festa e mata um monte de gente. Carrie, lembrei. Clarice... Por que eu lembrei de Clarice? Porque a capa do single de Cirice é a capa do Silêncio dos Inocentes, versão Ghost. E aí Clarice é o nome da policial, né, cara? Que quer pegar o Hannibal Lecter no filme, né, cara? E, enfim, o solo de guitarra dessa música também é sensacional, é maneiraço. O riff de guitarra dela, foda pra caralho. E essa é uma das coisas que eu acho muito foda no Tobias. Assim como o Linder, é que além de eles solarem muito bem, o Linder é obviamente muito mais técnico que o Tobias, mas eles criam coisas fantásticas, cara. E assim, por serem da galera lá da Europa, né, do norte da Europa, eles ficam meio escondidos, né, cara? Lá nos países deles, eles ganham altos prêmios, eles são super reconhecidados. Na própria Europa, ali, o Ghost, inclusive, já ganhou Grammy e tudo, cara. Mas eles ficam, assim, muito escondidinhos nessas listas de guitarristas. Então, por isso eu quis recomendar esses dois, porque são caras, assim, que são músicos excepcionais, escrevem músicas fodas e acabam não entrando nas listas enormes de guitarristas, então... Estão aí para vocês conhecerem, pessoal. O Ghost eu conheci por uma indicação sua, né, cara? Assim, eu lembro. Eu não conhecia. E, curiosamente, né, quando você vê a cara dos caras, eu tinha expectativa de música. E quando eu dei o play, eu falei, peraí, tá errado essa porra aqui. Pois é, muito engraçado o Ghost, né, cara? Ele dá a ideia que vai tocar lá tipo assim, quase um Merciful Fate, né, cara? Sim, ou uma parada até isso. muito mais pesada do que o Merciful Fate. Mas não, cara, da noite você vê os caras tocando Ritual, por exemplo, que é a música do Ghost, que é super animadona, sabe? E totalmente fora disso daí, cara. E um detalhe, assim, para as capas também são sempre fodas, assim. As capas do Ghost tem aquela coisa de que se você olha ela de perto é uma imagem, se você olha de longe é outra imagem, né? É uma imagem formando outra, né? Muito legal isso. E tem outro detalhe da capa do Ghost. As capas do Ghost, para quem não sabe, elas são, na verdade, capas de filmes de terror distorcidos. Eles pegam o filme, trocam a parada toda, ou filmes de terror, ou filmes de distopia, filmes de filosofia, até música, cara. Por exemplo, a capa do primeiro disco é de um filme dos anos 50 chamado Lots of Salem. A capa do segundo disco, cara, é daquele filme do Mozart. E se você botar a capa uma do lado da outra, é a mesma coisa, cara. Exatamente, cara. É muito doido, cara. Muito doido. O Infestiuma, né, o nome desse disco. E a capa de Cirice, como eu falei, é O Silêncio dos Inocentes. E a capa do Melhor é de um filme chamado Megalópolis,
que é um filme antigaço, cara, também de Não, 50. Metrópolis. Metrópolis, perdão, obrigado, Metrópolis. De Megalópolis 1920, viajante. do Lang, esqueci o primeiro nome dele. Enfim, Sim, sim, é um um diretor filme de conhecido. ficção científica muito foda, muito foda. Sim, sim. E é super inspirado, né, nessa capa do Metrópolis, o Melhora. E, cara, todos os discos, você vai ver os singles, tudo tem uma referência a um filme de terror, um filme distópico. Ghost, ó. Bom, então você aí que chegou até aqui no vídeo, não deixa aí de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo se você achou o vídeo legal, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, para a gente é importante a sua inscrição. A gente está querendo chegar aí na monetização e para isso a gente precisa crescer o número de inscritos aí. Então dá essa força aqui para a gente, beleza? E outra coisa, se você sabe de algum guitarrista assim que você fala assim, porra, cara, esse cara eu achei foda tocando, mas ninguém fala dele. Escreve aí nos comentários, porque a gente gosta, além de a gente falar dos que a gente sabe, a gente gosta também de conhecer conteúdos novos, então coloca aí e tal. E outra coisa que também é bacana é o seguinte, comenta aí se vocês conheciam esses guitarristas que a gente está citando aí, pô, se já conhecia e tal, como é que conheceu, né? Interage um cadinho com a gente aí, que esse papo fora do vídeo aí, para além do vídeo, é bem bacana, beleza? Joia. E aí, para a gente terminar agora, Heloísa Michalski, conte para a gente onde é que a galera encontra você. E aí, Fê, então, vocês me encontram, galera, no Hell's Base, no Instagram, que é o meu Instagram que vai trazer vocês de volta para o YouTube, o meu canal, né, chamado Heloísa Michalski, que é um canal, e o Instagram também dedicado a contrabaixo e música no geral. Eu sempre posto toda sexta-feira, eu tento manter a frequência nas sextas dos vídeos de cover de contrabaixo. Faço lives nas segundas-feiras, ou às vezes, dependendo do dia, por causa do convidado. A gente falando sobre várias variadas coisas. A gente fez sobre rádio, a gente já fez sobre produção musical, já fizemos falando sobre contrabaixo, com diferentes convidados. Então, assim, vai procurar lá, que se você gosta de contrabaixo e música, lá é um dos lugares que você me encontra. O outro lugar que você me encontra é na Screamweaver, que é a minha banda autoral, real. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também faço parte de uma outra banda autoral chamada Crashed and Cursed, que é uma banda virtual, que também é real, óbvio, mas é virtual. E vocês também podem encontrar a gente tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, tanto a Screamweaver como o Crashed and Cursed. As duas são autorais, né? E tem uma vibe assim, meio rockão, meio setentão, meio heavy metal, mas também com uma cara mais moderna, meio grunge. Isso vale para as duas bandas. A Crash and Curse tem altas influências assim, de Black Sabbath também, mas com umas coisas mais assim, modernas, do lado até do Linkin Park, cara, que o Dave, que é o cantor, é super viciado em Linkin Park, cara. Eu sou fissurado em Black Sabbath, o guitarrista Fábio também então já viu, né? Dá um casamento muito doido aí nessa parada. Então, pessoal, vocês me encontram nesses canais e, obviamente, aqui no querido Pod Caverna. Isso aí. Deixa pra mim. E, Fê, e você, cara? Onde a gente te encontra? E você tem umas coisas aí também pra falar de a gente te encontrar, cara? Pois é, cara, assim, basicamente você me encontra aqui no Pod Caverna, você também me encontra lá no Hell's Base, no canal do Heloísa, e às vezes no canal também do Screamweaver, que está rolando uma série agora também, contando um pouco da história da banda, e como eu tô aí nessa história aí nos bastidores aí desde o início, fui gentilmente convidado aí para dar o meu depoimento e tal. Então, ó, rola aí, assim que esses vídeos estiverem disponíveis, a gente vai divulgar aqui no Pod Caverna também, mas se você não quiser depender disso aí, também entra lá e se inscreve lá nos canais, porque é importante para os canais crescerem e também para você ficar sabendo, toda vez que tiver vídeo novo, tem sempre vídeo novo, aqui e lá nesses dois canais, tá, galera? Mas eu também queria divulgar o seguinte, cara, o meu livro, esse livro aqui, ó, website do Briefing ao Produto Final. Eu lancei esse livro aqui tem um tempinho já, mas ele ainda continua super atual, porque normalmente quando você pensa em produção de website, você está pensando em código, você está pensando em tecnologia, né? E a tecnologia ela é muito efêmera, rapidinho ela desaparece tal, e vem uma outra melhor na frente, tal coisa. Só que aí, nesse livro aqui, eu não trato de tecnologia, eu trato de comunicação. Então, é um passo a passo que guia o profissional que sabe fazer o website, como é que ele vai lidar no mundo real, quando o cliente dele, às vezes, é uma banda de rock, às vezes o cliente dele é um pagodeiro, às vezes o cliente dele é um time de futebol, às vezes é uma loja, às vezes é uma fábrica, às vezes é um distribuidor de equipamentos.
ou o médico, né? O cirurgião plástico, por exemplo. Então, como é que você lida com esses caras todos, né? Como é que você tira dessas pessoas o conteúdo delas e transforma isso num conteúdo relevante para os públicos a quem o site se destina? Essas informações todas, eu dou aqui uma dica muito legal aqui no website do Briefer Produto Final, para que você possa ter um método para poder retirar essas informações, trabalhar essas informações e fazer websites bem legais e para os seus clientes, independente do tipo de negócio dele, do tipo de segmento dele. O livro você encontra nas melhores casas do ramo, então você vai encontrar na Saraiva, no Shoptime, até na Casa da Bahia, de vez em quando ele pinta lá, também você encontra na Amazon. Eu estou deixando o linkzinho aqui embaixo, mas você compra no seu local favorito, no melhor preço que você encontrar, beleza? Tem na versão física e na versão digital. Feita a divulgação aqui. Então, galera, obrigado você que esteve com a gente até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo se você achou ele legal. E a gente se vê no próximo Podcaverna. Valeu? O cara congelou. Eu ia fazer uma piadinha muito filha da puta, cara. Você falou um guia. É o guia do web design das galáxias. Boa.